Como caberiam tantos animais na Arca de Noé? Uma outra questão que deixa muitas dúvidas na mente de muitos é como poderia caber todas as espécies existentes na Arca de Noé? Uma simples resposta a isso é que nem todas as espécies atuais eram presentes naquela época, até porque a classificação biológica do passado não era a mesma classificação biológica moderna. Aquilo que Noé descrevia como espécie não era o mesmo que a ciência moderna classifica como espécie. As espécies originalmente criadas não são o mesmo que as diversificações que hoje a biologia dá o nome de espécie. Por exemplo, existem várias espécies de cães, gatos, samambaias, mas todos são cães, gatos e samambaias. Um primeiro problema com essa questão é que a biologia moderna classifica os seres vivos de uma forma diferente do que foram classificados inicialmente por Deus como espécies. Embora não seja possível determinar com precisão quais e como seriam as espécies originalmente criadas, sabemos que não eram iguais às classificações biológicas modernas. Há quem pense que as espécies levadas por Noé na arca fossem idênticas ao que se chama de espécie atualmente, mas Moisés, em sua época, nem sequer fazia ideia de que haveria esse tipo de classificação biológica no futuro, e muito menos Noé. Noé nem fazia ideia que tais classificações taxonômicas existiriam. A arca não seria capaz de comportar tudo o que atualmente se chama de espécie. Seria um erro nosso pensar que as espécies que Noé colocou na arca seriam iguais ou classificações biológicas atuais. Até poucos séculos atrás, a própria palavra espécie não tinha o mesmo significado de hoje. Precisamos lembrar também que a palavra hebraica min, traduzida nas escrituras por espécie, significa tipos ou formas básicas. As espécies bíblicas são os tipos básicos, equivalentes aproximadamente ao nível de família e gênero, na classificação taxonômica. Uma outra expressão hebraica é usada por mikdash, um termo que pode significar famílias, tribo, tipo ou espécie. Em Gênesis capítulo 8, versículo 19, é traduzido por famílias, segundo as suas famílias, e algumas vezes por espécie. Portanto, as espécies que Noé colocou na arca eram diferentes das espécies classificadas pela ciência moderna. A arca foi projetada para incluir apenas vertebrados terrestres, aqueles que caminham sobre o chão e não são capazes de sobreviver na água. Isso não inclui animais marinhos, anfíbios, vermes, insetos e plantas. Um segundo problema está relacionado com a quantidade de espécies existentes no mundo. Podemos afirmar com certeza que existem menos de 2 bilhões de espécies no mundo, cerca de 1,5 milhões. Todas essas de acordo com o sentido de espécie da biologia moderna, mas especula-se considerando os milhões de anos da evolução, que deve ter ido um número muito mais alto de espécie, indo para além de 10 e até 50 milhões de espécies, o que não se evidencia nos registros fósseis. Entre diversas declarações, a declaração sobre a biodiversidade, diversidade dos seres vivos, foi quem mais chamou a atenção. Não se sabe quantas espécies existem atualmente no mundo. As estimativas variam entre 10 e 50 milhões, mas até agora os cientistas deram nome apenas a cerca de 1,5 milhões de espécies de seres vivos. É certo que deveriam ser encontrados tantos milhões de espécies, segundo a evolução. O número de espécies de fósseis deveria ser muito maior se considerarmos os milhões de anos da evolução, ou no caso da teoria da evolução. Porém, menos de 2 milhões de espécies são o total das espécies classificadas. Alguns cientistas e classificadores consideram, sem exagero, que existam 1.300.000 espécies de animais. Deste total, haveria cerca de 300.000 espécies animais e cerca de 1 milhão de espécies só de insetos, invertebrados e seres aquáticos. Há também quem diga que o número das espécies de terrestres possam chegar a 750.000. Conforme os cálculos excluídos as formas e espécies de insetos, antrópodes, animais aquáticos e anfíbios que vivem na água e na terra, calcula-se que pode ter entrado na arca um número estimado entre 35 a 60 mil animais, incluindo os 6 pares adicionais de limpos. Tendo isto presente, alguns pesquisadores
tem dito que caso houvesse tão poucos exemplares na arca, quanto 43 tipos básicos de mamíferos, 74 tipos básicos de aves e 10 tipos básicos de répteis na arca, eles poderiam produzir a variedade de espécies, gêneros e famílias que conhecemos atualmente. Se considerarmos que os tipos básicos das espécies originalmente criadas eram semelhantes a um nível de família ou gêneros em alguns casos, até mesmo o número de 750 milhões de espécies de animais que vivem somente em terra seca poderia ser reduzido a poucas espécies de famílias, a espécie cavalar e a espécie bovina, para se mencionar apenas duas. Isto porque há menos de 350 famílias de vertebrados terrestres vivos. Outros pesquisadores foram mais liberais e calcularam que 72 espécies criadas de quadrúpedes e menos de 200 espécies criadas de aves eram tudo o que se requeriam para produzir a diversidade que existe hoje. Segundo os cálculos, a arca seria capaz de conter 120 mil animais com o tamanho de uma ovelha ou de um cavalo, e ainda sobraria espaço numa superlotação. Ela poderia conter 240 mil animais com até aproximadamente 4 metros de altura, usando as dimensões do côvado hebreu menor. Se considerarmos outro tipo de côvado, a capacidade da arca seria bem maior. Então por que Noé poria animais adultos na arca? Animais jovens iriam ocupar menos espaços, comer menos e mais fácil de cuidar. Animais jovens também seria mais fácil de domar, por serem mais dóceis. O objetivo de ter animais a bordo da arca era para que eles pudessem reproduzir a espécie depois da inundação e repovoar a terra. Além disso, animais jovens teriam maior capacidade de reprodução e estariam aptos a viver mais que os animais mais velhos. Que a grande variedade de vida animal hoje conhecida poderia ter sido reproduzida de tão poucas espécies criadas. É provado pela infinita variedade de espécie humana, pessoas baixas, altas, gordas, magras, com incontáveis variações de cor de cabelo, dos olhos, da pele, todas as quais surgiram de uma única família de Noé, lembrando sobre os estudos realizados nos cromossomos X e Y e nas mitocôndrias que demonstraram a origem comum da raça humana. Estes estudos são válidos e aceitos em todas as áreas científicas, tanto para evolucionistas quanto também para criacionistas. Então chegamos ao final do vídeo, falamos um pouco sobre esse assunto, sobre as espécies de animais que foram à Arca de Noé. O artigo que pegamos aqui neste vídeo é do site Ateísmo Refutado, do apologeta Lucas Banzoli, certo? Então vou deixar aqui nos comentários fixado o site, para que vocês possam ver e ler. Então ficamos por aqui, terminamos o vídeo, até o próximo vídeo. E também vai ser lançado outros vídeos sobre a Arca de Noé, sobre o acontecimento do dilúvio. Para você receber, você se inscreve aqui no canal, seja muito bem-vindo, e depois ativa o sino de notificação para receber os novos lançamentos, certo? Então, fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.